todos. Hoje é o segundo destes encontros mensais na livraria Pode Livros, que foi iniciado antes do verão, em junho, com o professor Eduardo Lourenço, e que, tirando esta pausa de verão, todos os meses reunirá aqui um convidado que conversará e será entrevistado, dialogará com nós três, com a Fernanda Câncio, o Rui Tavares e comigo, Pedro Mexia, e que responderá às perguntas dos espectadores. Nesta segunda sessão temos connosco o professor João César das Neves, professor de Economia da Universidade Católica, e que é certamente conhecido e reputado como economista, foi nomeadamente conselheiro económico do primeiro-ministro Cavaco Silva, mas será lícito dizer, ou não, que se tornou mais conhecido pelos seus artigos de jornal, muitos deles recolhidos em livro, e eu vimos no seu site, tem 36 livros, o que é uma produção bastante significativa, e portanto queria só começar o debate anunciando que nós vamos, ao contrário dos governos, vamos cumprir o programa, e o programa diz que o debate é sobre a crise financeira, e portanto não vamos discutir os muitos temas que me foram a mim perguntando se era um verdadeiro tema do debate, a saber o aborto, os gays, o divórcio, a eutanásia, o celibato e a prostituição. Portanto, não são esses os temas que vamos aqui discutir esta noite. Embora com a Câncio aqui ao meu lado vai ser um pouco difícil, mas vamos tentar. É melhor fechares a porta da livraria antes que o público saia tudo. E vou começar precisamente por passar a palavra à Fernanda. Eu queria perguntar ao João César das Neves, a quem queria agradecer a disponibilidade de estar aqui. Não, alguma coragem, não é? Porque eu podia sempre perguntar coisas sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, coisas assim desagradáveis. Mas não. Depois, mais tarde falaremos disso. Queria lhe perguntar o que é que acha desta... Isto que eu estive a dizer, enfim, eu estive a dizer tanta coisa que se calhar é melhor especificar. Como é que vê a intervenção social ao nível das questões da habitação social e do rendimento social da gestão, e outros tipos de apoios sociais? Se acha que o Estado deve continuar a ter esta tarefa, digamos? Se é apologista de que as pessoas sejam deixadas, não diria a sua sorte, mas que devem fazer mais por elas próprias. O que é que acha? Bem, em primeiro lugar, penso que é importante colocar as questões que realmente existem. Quer dizer que as pessoas são deixadas à sua sorte é uma coisa que nunca existiu em civilização nenhuma normal. Na Europa nunca tal posição foi feita. Em todos os tempos, até antes do 25 de Abril, como digo, sempre houve uma intervenção por parte da sociedade de várias maneiras para precisamente ajudar a reequilibrar a situação de rendimentos, apoiar, etc. E uma das formas é exatamente através da habitação. Portanto, primeiro, não se deve colocar a questão de deixar as pessoas sozinhas, porque isso é uma questão que nunca existiu. A questão é mais como é que se vai fazer isso. E aí, pegámos aqui até ao Natal sobre tratar essa questão, mas 2 ou 3 ou 4 ideias muito simples. Primeiro, é preciso perceber que a questão de pobreza em Portugal tem mudado drasticamente nas últimas décadas. E não houve, por parte das autoridades, uma consciência desse fenómeno. As pessoas que são pobres hoje não estão na mesma situação das pessoas que eram pobres há 20 anos. Temos hoje problemas novos. Primeiro porque a pobreza, a velha pobreza que levou à migração para as cidades nos anos 50 e 60 e 70, onde o país todo correu para Lisboa, sobretudo, mas também para o Porto, já não existe, já mudou completamente. Tivemos agora um fenómeno de migração de estrangeiros que entraram em Portugal nos finais dos anos do século passado e do princípio deste século. Muito disso, aliás, fomentado pelo governo, com as obras públicas, trouxe imensa gente a servir o governo nas obras públicas e depois aqui criou problemas sociais. Primeiro é preciso perceber que o problema da pobreza não é um problema da pobreza, são muitos problemas diferentes, não só no mesmo instante, mas sobretudo ao longo do tempo. Tratar tudo da mesma maneira, com meia dúzia de fenómenos mais ou menos abstratos, como realojamento, rendimento, faz-me uma impressão enorme.
Assim como faz uma impressão enorme a engenharia social de dizer esta malta que está aqui, quando a gente vai pô-los, ou espalha ou não espalha, concentra ou não concentra, quer dizer, é uma massa. Quer dizer, há uns tipos nos gabinetes, provavelmente nunca lá foram aos sítios, e que têm uma massa, e depois, baseados em livros que leram, normalmente em estrangeiro, têm umas ideias assim, não é? E aquela massa sujeita-se àquelas coisas. Quanto ao rendimento mínimo garantido, rendimento social de inversão, a mim, enfim, desde o princípio tive várias críticas e tem a ver com o seguinte. Havia e há uma enorme quantidade de planos de combate à pobreza. E o que aconteceu foi que às tantas alguém disse, não, isto tudo é uma treta, a gente vai encontrar aqui uma coisa única, que é o rendimento para toda a gente. E acaba a pobreza. Lembro na altura que o... foi um bocadinho maldinho, mas o Presidente da Assembleia da República, que era o Dr. Almeida Santos, fez um salvo discurso nessa altura em que apareceu pela primeira vez o rendimento mínimo garantido e disse: com isto vai acabar a pobreza de caridade. E eu escrevi um artigo a dizer: é verdade, não vai acabar a pobreza, mas vai acabar a caridade. Se há garantido o rendimento para toda a gente, mas ninguém dá as molas. A pobreza continua na mesma, a maior parte dela. Toda a malta deixa de dar as molas. O que me assusta nisto, mais uma vez, é uma medida que resolve tudo. As outras medidas, que eram orientadas para problemas sociais concretos, foram reduzidas para esta medida genérica e abstrata que ia acabar com a pobreza. No final, os pobres provavelmente ficaram piores. Isto está muito cheio nos jornais e politicamente é muito jeitoso, mas mais uma vez, é uma medida cega, geral e abstrata, e a pobreza não é um problema cego, geral e abstrato. São problemas reais completamente diferentes. Sobretudo esta nova pobreza que aparece agora. E que está ligada a questões muito pessoais, quer dizer, são questões de drogas, são questões de marginalidade, são questões de família, são questões de psicologia, quer dizer, de psiquiatria. Portanto, não é coisas que se falar com instrumentos genéricos. Quando nós temos um problema de subdesenvolvimento, tais montes, problemas assim genéricos, medidas dessas funcionam. Quando nós temos um novo tipo de pobreza, às vezes temos quase que reconstruir a personalidade da pessoa. Quer dizer, é um problema de reconstruir o caráter. São pessoas que estão desajustadas, etc. Dar-lhes assim uma casa e um dinheiro, às vezes ainda complica mais. Portanto, assusta-me a maneira como agora se tratam estes problemas, porque é um deslocamento completo em relação à realidade. Muito bem. Agora, desde que começaram estas coisas, agora o rendimento mínimo garantido, não é? Que é uma coisa que importámos lá de fora. Eu, na altura, disse que era uma coisa pôr um ar-condicionado numa bicicleta. O sistema de rendimento social de inserção, é o sistema mais sofisticado de combate à pobreza. Não é só dar dinheiro, as pessoas são acompanhadas pessoalmente. Não é? Quer dizer, a pessoa, desde que começa a receber o rendimento até que a sua vida está equilibrada, há um acompanhamento real. Isto é muito bonito, a fazer à francesa ou ao alemão. Se gasta uma pipa de massa com uma data de gente que não são pobres, que são os assessores sociais, os técnicos, etc., para inserir essas pessoas. Evidentemente, cá em Portugal isso não ia acontecer, não é? Nós não podemos fazer isso. Das duas, uma, ou há uma data de fraude, que de facto acontece, ou então gasta-se uma fortuna. Como é que sabe que é uma data de fraude? Porque há muitos estudos já, não eu fiz, colegas meus, se quiser pode mandar as referências. Portanto, há uma enorme quantidade de fraudes nestas coisas, que é inevitável, quer dizer, não é possível, com o nível de desenvolvimento de Portugal, copiar um sistema que foi feito com o dobro do nosso PIB. Esses mecanismos foram montados para sistemas muito para pessoas muito mais desenvolvidas, para países muito mais desenvolvidos, e custam rios de dinheiro. E mesmo nesses países, agora, ao fim de 20 anos de serem montados pela primeira vez, há muitas críticas e há forma de pessoas que estão a tentar mudar o sistema por causa disso. Quer dizer, é a ideia de uma medida que vai resolver os problemas todos. A pobreza não é uma coisa que seja resolvida com uma medida. Não, até porque nunca ninguém acabou com a pobreza. Diga, desculpa. Nunca ninguém acabou com a pobreza. Claro, nem vamos acabar. É como a violência e como a doença. Quer dizer, nós vamos lutar toda a vida contra a pobreza, mas não vamos erradicar a pobreza, vamos parar. Mas bom, é contra o rendimento social de inserção, não é? Não. O que eu disse, e neste momento já podemos confirmar, o que eu disse foi que a forma como se apresentou o rendimento social de inserção iria ter efeitos mais negativos do que benefícios. Quer dizer, iria destruir uma enorme quantidade de outras coisas que estavam diretamente relacionadas com problemas reais e concretos e diversificados. Que eram os planos de pobreza que havia antes, para problemas de deficiência, para problemas de baixo. Havia coisas dirigidas. E em vez disso, agora o Ministério vai tirar dinheiro desses processos e vai fazer uma coisa genérica de garantia a toda a gente do rendimento mínimo. Foi isso que foi dito. E este tipo de medida é uma medida que não funciona. Peço desculpa pela minha ignorância. Sim. Quais eram os programas dos pais que foram tirar de... Antes de nascer o rendimento mínimo garantido, havia a Segurança Social, que tinha uma enorme quantidade de programas de combate à pobreza diversificados. Que, evidentemente, o dinheiro não é elástico, não é? Quando se cria o rendimento mínimo garantido, os programas não ficam na mesma. Alguns mantêm-se, alguns no papel. O dinheiro não é elástico. Quer dizer, não é possível criar uma coisa com a dimensão do rendimento mínimo garantido e dizer o orçamento aumenta para a ajuda aos pobres neste montante. Não foi isso que aconteceu.
aconteceu foi, reduziram-se os outros programas, como é óbvio, como é inevitável, não é? Reduziu-se o pessoal, quer dizer, o pessoal foi retirado desses outros programas para montar o rendimento negativo, quer dizer, não é elástico. E, portanto, é evidente, não há almoços grátis, não sei se já ouviu dizer, é evidente, quando se cria o rendimento negativo, o custo vai aparecer no lado. E vai aparecer exatamente das coisas. Pense que foi